Agora são 7h13. A gente vai conversar agora aqui com uma convidada muito especial que já está inclusive posicionada de modo carnavalesco aqui no programa, porque no nosso YouTube a gente vai mostrar a imagem dela aqui para todo mundo acompanhar, que é a Paola Giacomoni. Ela é empresária, consultora em bem-estar íntimo e sexual. E por que eu pensei e falei inclusive com a Verônica Pacheco, que é assessora de imprensa, faz um trabalho bem legal nessa assessoria de tanta gente, né, Verônica? Tá aqui. Por que a gente pensou em falar desse tema justamente no feriado de carnaval, na terça-feira de carnaval? Porque o feriado de carnaval remete à questão da sensualidade, dos desfiles, da exposição das pessoas e tudo mais. E muita gente, quando olha esse tipo de imagem na televisão, já pensa, meu Deus, eu nunca vou chegar a ser assim, eu queria tanto ser mais sensual, eu queria tanto ter um corpo assim ou assado. E essa comparação que muitas vezes a gente faz nas redes sociais também acaba incomodando e atrapalhando um pouco a autoestima de muita gente. E como que a gente pode fazer essa virada, né? E a gente se aceitar melhor e viver de forma mais feliz, sendo o que a gente é mesmo. Por isso que eu trouxe hoje a Paola aqui, convidei ela para participar com a gente e eu já agradeço a sua participação. Tudo bem, Paola? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, agradeço pelo convite. É isso aí. E acho que tem a ver, né? Muito a ver, até porque, né, Rodrigo, essa questão do carnaval remete não só à questão dos corpos perfeitos, como você acabou de falar, mas do sexo, da autoestima também e da sexualidade. Está muito presente na nossa sociedade, não só no carnaval. O carnaval potencializa isso. Queria que você contasse um pouco da sua história. Você é empresária, resolveu entrar nesse meio, você é consultora, como que você deu esse clique de você, poxa, eu acho que eu posso ajudar as pessoas nesse sentido? Bem, então eu vou contar resumidamente. Eu sou advogada, eu atuei na profissão durante muitos anos, e aí resolvi mudar de área drasticamente na pandemia. E aí encontrei esse mercado, que é um mercado que está sempre em ascensão, né? As pessoas estão cada vez falando mais a respeito de sexo e sexualidade. Eu me achei nisso, comecei a atender mulheres, hoje meu foco são as mulheres, e vi a demanda de que elas realmente precisam muito dessa questão de trabalhar o autoconhecimento, autocuidado e autoestima. Engraçado que quando a gente fala, e eu acho que você já deve ter percebido isso, quando você fala que você está trabalhando nessa área, as pessoas, que danadinha, né? Já vem um pensamento meio de promiscuidade, Sim. O que é totalmente fora, né, na verdade. É um trabalho sério realizado, Sim. com pesquisa que você faz sobre o tema, né, com orientação certeira para as pessoas, assim, do que elas podem fazer, de que caminho que elas podem seguir, totalmente diferente do que muita gente imagina que essa área seja, nessa área do estudo sobre a sexualidade e tudo mais, né? Sem dúvida, né, Rodrigo? Mas como você falou, eu tô sempre estudando, né? Eu a partir do que eu leio, mas principalmente a partir do que me trazem, do que essas minhas clientes, as minhas alunas trazem a respeito dos problemas que elas têm com a própria autoestima, com a sexualidade, com o autoconhecimento. Então, sim, é um trabalho muito sério. Eu já sofri no começo em relação a isso. Hoje diminuiu um pouco essa questão. Nossa, Paola trabalha com isso, já remete à promiscuidade, como você falou. Mas isso foi uma coisa que eu fui construindo ao longo desse tempo que eu estou trabalhando. E hoje as pessoas já me respeitam muito mais, já entendem muito mais que o assunto que eu trato é realmente muito sério e transforma a vida das pessoas. Você diria que, por exemplo, quando a pessoa chega nessa época do carnaval, isso floresce mais essa questão do problema da autoestima, né, da falta de autoestima que ela tem? Nessas épocas do ano fica mais evidente essa situação para as pessoas? Com certeza, né? Primeiro que a gente tem o carnaval numa época que é calor. A gente tem a exposição muito mais evidente dos corpos, né? Então, o que é exaltado no samba, enfim, ali nos desfiles, é o corpo, né? É o corpo da mulher. É exaltar essa questão da nudez. E tudo bem, não estou aqui para julgar ninguém, eu acho perfeitamente válido, cada um faz o que quer, mas quem está do outro lado, que não está ali, né, que não sabe o que aquela pessoa passou para construir aquele corpo, ela se sente muitas vezes inferior, e realmente há uma comparação. Mas isso não se dá, né, Rodrigo, somente no carnaval, isso é diário, isso é uma coisa da mulher, a gente tem essa mania de se comparar com a outra, e não de nos compararmos a nós mesmas. E eu trabalho muito essa questão com a mulher.
A gente pode melhorar, a gente pode construir aquilo que a gente deseja, mas baseado no que é real, baseado naquilo que é alcançável, não naquele corpo perfeito que não existe, né? Você me lembrou até um fato que aconteceu na França, que houve até uma lei na França para que as revistas que expusessem fotos sensuais de mulheres, de modelos e tudo mais, colocassem a legenda quando a foto é adulterada por computação. Porque quase todas são. Entendeu? Entendeu? Porque dá a impressão de que, meu Deus, que mulher perfeita. E existem muitos programas de computação, de trabalho de Photoshop e tudo mais, que deixam aquele corpo ainda mais realçado, né? É o tal do filtro, hoje em dia, como a gente coloca, né? A pessoa põe uma foto no Instagram, posta uma foto lá, mas enche de filtro, não é aquela pessoa. E quando você olha pessoalmente, fala, meu Deus, né? Outra. O que você fez? Então, assim, existe isso também, e chegou a ser uma lei na França isso, justamente para deixar claro, inclusive em outdoors, lá na época e tal, essa foto foi adulterada por programas de computador e tudo mais, para que as pessoas saibam, aquilo não é real. E muitas vezes essa comparação que as pessoas fazem, sobretudo em rede social, é um pouco injusta, né? Completamente, porque a gente não se compara com o que é real. A gente não se compara, como eu acabei de falar, a gente não se compara com nós, né? A gente se compara com o outro, com a outra, né? Eu falo da mulher porque é a mulher que sofre mais essas questões de autoestima e de comparação, né? Um homem um pouco mais tranquilo em relação a isso. E eu ia falar justamente essa questão do filtro, né, Rodrigo? Eu trabalho muito no Instagram, estou diariamente ali fazendo postagem, fazendo stories, acompanho pouca gente, mas o pouco que eu acompanho, eu sempre dou uma olhada ali, sempre tem um filtro. A pessoa sempre está ali, quer viver aquela perfeição que não existe. Como você falou, daí você encontra a pessoa pessoalmente, nossa, mas como assim? Quem é essa pessoa? E outra, a gente tem que entender que quando a gente está no pessoal, todos os nossos defeitos vão aparecer, né? A vida não pode ser um filtro. Então, isso é realmente muito preocupante e bem pertinente isso que você está falando do que aconteceu na França, do que acontece na França, né? Porque aí, realmente, a pessoa precisa fixar, né, com esse tipo de informação que eles trazem, que aquilo é uma imagem adulterada, que aquilo não está 100% de acordo com a realidade. Que não existe perfeição, né? Não existe não perfeição. Existe perfeição. Não existe. As pessoas, de certa forma, elas têm, você diria que é mais dificuldade de se aceitarem como são, justamente por causa dessa comparação que toda a vida a gente faz, porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha, a gente acaba se comparando e é difícil a gente se aceitar como é. É esse o processo inicial que você trabalha, inclusive? Eu acho que é tudo, né? Não só a questão da comparação. Às vezes a mulher tá com problema com ela mesma. Às vezes ela tá com problema no relacionamento. Às vezes o marido não fala pra ela aquilo que ela quer ouvir. Nossa, como você tá bonita hoje. Sabe? Então são pequenos detalhes. E a correria do dia a dia, a falta de prioridade que a mulher dá a ela mesma. Eu costumo bater muito nisso, que a gente não se prioriza. Sempre vem o marido, o filho, o namorado, o trabalho, a família, o pai, a mãe, o cachorro. Por último, nós mesmas. Então, isso é muito uma questão também da gente se priorizar para conseguir trabalhar dentro da autoestima. Você coloca aqui, inclusive, que existem pessoas que têm essa dificuldade de aceitar o seu próprio corpo. Por exemplo, um termo que dos anos para cá vem sendo muito utilizado, que é a gordofobia, né? A pessoa que tem uns quilinhos a mais e a outra pessoa não aceita direito. E nessa época de carnaval, justamente por ser verão, voltando àquele ponto inicial da nossa conversa, verão, exposição de corpo, tem que usar corpo mais leve, mostrar mais o corpo, teoricamente, não precisa, mas tem que, né, por causa do calor. Vem esse problema de autoestima muito sério nas pessoas e esse julgamento. Como que a pessoa pode trabalhar isso inicialmente? Por exemplo, quem tem um corpo que teoricamente, né, não é tão aceitável, digamos assim, ou do padrão. Não é do padrão, exatamente. Não é o padrão estabelecido e a pessoa sofre com isso. Como é que a gente pode começar a dar uma dica para quem tem essa dificuldade? É justamente isso que eu trabalho com as mulheres na minha consultoria, nos meus cursos. Primeiro, né? Não é a aceitação pela aceitação. Eu tô horrível, mas eu quero me sentir assim e tá tudo bem. Não, acho que a gente pode sempre melhorar,
A gente tem essa condição de cuidar da saúde, de cuidar da aparência, mas assim, dentro de um patamar aceitável. Eu vou dar um exemplo meu que eu costumo sempre falar. Eu sou uma mulher pequena, que tem a estrutura óssea toda, inteira pequena, mas eu tenho um quadril muito largo. Isso sempre me incomodou, sempre, desde sempre. O que que eu fiz? Mas aí eu trabalhei o autoconhecimento, aí entra esse ponto também. A gente precisa saber quem nós somos, descobrir os nossos limites para estarmos bem com a gente mesma. Aí o que que eu faço hoje? Em razão de já ter trabalhado meu autoconhecimento, saber quem eu sou, eu procuro disfarçar aquilo que não me agrada. Então, eu vou estar sempre vestida com alguma roupa que valorize alguma outra parte do meu corpo, né? Então, eu me sinto bem. Então, quando eu me olho no espelho e vejo que eu tô bem com aquela roupa, automaticamente o meu dia, a minha energia vai ficar diferente. Eu vou exaltar as características do meu rosto, por exemplo. Eu vou passar uma maquiagem. Eu vou tirar a atenção, o foco daquilo que eu não quero. Porque eu não vou mudar isso. Entende? Eu não tenho condição de mudar isso. É o meu biotipo. Então, eu trabalho, digamos assim, esses subterfúgios para que eu me sinta bem comigo mesma. E eu passo isso para a mulher, né? Você pode ser melhor com o que você tem, mas você nunca vai ter algo que não é você. Uma baixinha nunca vai ser alta, ela pode colocar um salto, mas ela não vai crescer, né? Então, nesse sentido, pequenas coisas eu trabalho muito com a mulher. Agora, nas questões mais profundas, é todo um trabalho construído no dia a dia com ela. E que acredito seja um trabalho até multidisciplinar, porque com em determinados certeza. pontos é necessário até um acompanhamento com um terapeuta, um psicólogo, sim, né? sem dúvida. É o que eu vejo nas mulheres. Quando existe um problema de trauma que eu não vou conseguir resolver, eu sempre vou indicar um terapeuta, né? E como você falou, um trabalho multidisciplinar. Agora, aquilo que eu sei, que eu sinto, que faz sentido para a mulher e que eu consigo ajudá-la a se transformar, com certeza é bem possível. A questão do autoconhecimento é engraçado, né? É difícil a gente olhar para dentro de si mesmo, né? É muito difícil. É difícil a gente conhecer os nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente não deve ir. Isso é bem... A gente fica muito à mercê da opinião alheia, né? Muito. E aí a gente tenta melhorar algumas coisas com base no que os outros estão dizendo. Mas o que os outros estão dizendo é uma opinião terceira que diz respeito a eles. Que diz respeito a eles. Né? A gente sempre bate nessa tecla aqui. Exato. Que o importante é o nosso caráter, Exato. né? A opinião alheia, aquilo que, né, os outros pensam, né? A sua reputação é uma opinião dos outros, né? Sim. Mas isso é muito difícil. Você disse que geralmente são as mulheres que sofrem mais. Sim. Mas a autoestima masculina também, de certa forma, é complicada, né? De se entender, né? Sim, existe, com certeza. Mas daí eu acho que não é tanto pela questão da aparência. Eu atendo homens, mas não é o meu público principal, né? Quem vem até mim são as mulheres. Então, eu acabo não me aprofundando no estudo da autoestima masculina. Mas eu sei que, por exemplo, a autoestima masculina, ela decorre muito dessa questão, tá com a questão financeira ruim, tá com o trabalho ruim, sabe? Muitas vezes não é só a aparência. O homem, ele vai muito além da questão da aparência. Porque a questão da aparência para o homem é muito mais simples. O homem não precisa estar maquiado. Você acha mesmo? Acho. Eu tô já fazendo uma consulta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mas diga lá. O homem, ele não vai... Veja, quando ele vai para um casamento, por exemplo, ele pode ir em 10 casamentos no mês com aquela mesma roupa. Isso é verdade. Isso a gente tem essa facilidade. Né? Põe um terninho, muda só uma gravata, uma camisa ali, tá tudo certo. Corta o cabelo no primeiro barbeiro que aparecer, tá ok. Tá tudo bem. Tá tudo resolvido. Isso é melhor não mesmo. Precisa de maquiagem, não precisa de salto alto, não precisa comprar a bolsa que combine com a roupa. Entende? A mulher todo um carnaval. Com perdão do trocadilho aqui, mas é todo um carnaval pra gente se sentir bem, pra gente se sentir feliz, pra gente poder se apresentar pro mundo, né? Porque tem muito isso. A gente se apresenta pros outros, a gente não se apresenta só pra gente. Então, eu acho que a autoestima masculina decorre muito dessa questão mesmo financeira, do trabalho. O homem não é um bom provedor, tá faltando alguma coisa pra família. Ele vai ficar com aquilo, a mulher também, né? Mas a mulher aí existe toda uma construção por detrás, que vai muito além disso. Mas isso é uma coisa que vem mudando, né? Porque, assim, Sim. tem a ver até com essa questão do empoderamento feminino, do trabalho da mulher, da questão da igualdade, de oportunidades no mercado de trabalho, mas ainda assim a sociedade vê o homem
como responsável pelo provimento, né? Exato. De uma casa. E aí se o cara tá meio mal das pernas, meu Deus, o cara é um tremendo de um fracassado. Como que você é sustentado pela sua mulher? Exato. Como é que pode a sua mulher ganhar mais que você? Ainda existe isso. Eu já ouvi isso de mulheres, inclusive. Cara, mas como? Como que uma mulher ganha mais do que um homem? Não é possível. Como que é uma coisa social É uma construção. interessante, né? Sim. E que como mexe isso com a nossa autoestima, né? Muito, muito. Então, e se veja, talvez seja uma questão até um pouco difícil de resolver, Sim. né? Porque aí é uma questão de construção da nossa sociedade. A mulher também, construção da aparência e tal. Mas a gente tem os nossos subterfúgios, como eu disse, né? A gente consegue mudar, disfarçar determinadas coisas na aparência. Nós vamos fazer um intervalo agora e nos despedir de algumas praças do interior do estado que nos acompanharam até agora, mas a gente continua para Curitiba, região metropolitana e mais algumas cidades que ainda seguem aqui a programação da Rádio T após as 7h30 da manhã. Então, para você que nos acompanhou até agora aí no interior do estado, muito obrigado pela sua audiência. A gente continua daqui a pouquinho na nossa sequência do bate-papo aqui. A gente continua pelas nossas redes sociais também, hein? Não perca a sequência dessa entrevista, porque daqui a pouco nós vamos no lado prático da coisa. Eu vou aproveitar a Paola aqui para dar dicas assim, ó, na bucha para você. O que fazer, como você se sentir melhor. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Para você do interior, muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. 7h34, estamos de volta com o T-News aqui para todo o Paraná, atualizando as informações para você sobre as rodovias, você que vai votar hoje da praia, do seu feriado de carnaval. Falamos no começo do programa sobre a BR-277, né? E também a BR-376, que terão fluxo intenso. A Polícia Rodoviária Federal permanece com alerta ali de interdição no quilômetro 42 e, por enquanto, o tráfego está fluindo na região, segundo a PRF, sem a ocorrência de filas muito grandes por lá. Então, o tráfego fluindo, apesar de, naquele trecho, sempre ter uma diminuição do fluxo. Claro, você vai um pouco mais devagar, porque o tráfego está em meia pista ali na região de Morretes pela BR-277. Na 376, tráfego é normal também nesse momento. Então, se você tá aí meio desgostoso com o feriadão, por causa do tempo, que não para de chover e tudo mais, é um bom momento você pegar a estrada e voltar. Por enquanto, a situação é tranquila. A partir da tarde, a previsão é de um movimento bem acima do normal nas principais rodovias que cortam o estado do Paraná. Então, programe-se para você não ficar tanto tempo parado na estrada. Voltamos aqui com o nosso programa e estamos hoje com a Paola Giacomoni, que é consultora nessa área mais de conhecimento íntimo, né, autoconhecimento sexual. A gente está falando muito disso. Por quê? Porque estamos num feriado de carnaval, em que as pessoas se comparam bastante, acabam tendo a sua autoestima um pouco abalada nesse sentido, porque acabam vendo lá os desfiles das escolas de samba, toda essa comparação sobre beleza, sobre sexualidade, e por isso que a Paola está aqui com a gente para nos orientar nesse sentido. Paula, a gente tem, como a gente disse anteriormente, a gente tem essa mania de sempre estarmos nos comparando com os outros. E a gente acaba tendo dificuldade de olhar para si mesmo, inclusive na parte sexual mesmo, né? Sim. Para a mulher é muito mais delicada essa questão de você, de certa forma, saber que você tem liberdade para fazer o que quer, buscar o que quer, se soltar um pouco mais em relação ao seu parceiro. O homem já tem um pouco mais de facilidade com isso, ou eu estou completamente enganado falando besteira aqui? Não, você está falando uma realidade que ainda acontece. Parece brincadeira, né? Mas ainda acontece. A mulher é muito travada nessa questão de se permitir o autoprazer. O homem não tem problema com isso, né? Já desde a infância, né, Rodrigo? A gente escuta quando menina, não tira a mão daí, fecha as pernas, isso é feio. E o menino? O menino tá ali, tá brincando, tá colocando a mão ali. E fica de orgulho pro pai, E esse é o meu garoto. Fica de orgulho né? pro pai, exatamente. Como é engraçado isso. É uma questão bem cultural isso, né? Muito. A gente tenta sempre restringir a menina e tal, e tem questões religiosas por trás disso, né? A gente quer preservar a menina porque a menina tem que ser sempre a princesinha da casa. O homem não, tem que ser o garanhão, o machão. E é difícil, né, mudar essa concepção. É muito difícil. Né? Ou porque... pelo menos fazer com que as coisas sejam
do modo mais natural. Não significa libertar todo mundo e Não. dizer, agora façam o que querem. Não é por aí também. Não é por aí, mas eu costumo dizer até nas palestras que eu ministro, eu costumo dizer assim, nasce um menino na família. O que os homens da família fazem? O que eles falam? Eles olham o menino, nossa, que sacão, nossa, desculpa a palavra, que pintão. Uhum. E a menina, alguém fala isso? Não, e tudo bem, não tem que falar. Eu acho que realmente a gente pode ser preservada. Mas eu tô querendo mostrar aqui o quanto é um orgulho, quanto o pênis é cultuado, enquanto que a mulher não pode nem conhecer o que tá ali dentro do próprio corpo, né? A gente não tem esse hábito, as mulheres não têm o hábito de conhecer a região íntima dela. Ainda é um tabu muito grande. E isso, muitas mulheres só começam a ter essa liberdade depois dos 30, 40 anos, às vezes por causa de um relacionamento frustrado, de um casamento que não deu certo e que ela foi vítima, inclusive, de uma relação tóxica que ela não se permitia. Tem um pouco isso, né? Que muitas vezes é um trauma que mexe com essa necessidade da mulher de realmente ir atrás de algo que ela poderia ter feito muito antes, né? Na verdade, existem muitas mulheres que nunca fizeram nem nunca vão fazer. Não importa a idade. Isso é algo assim que eu tenho visto no meu dia a dia e é muito comum. Não é normal, mas é muito comum. Muitas mulheres relatando que nunca tiveram orgasmos, que têm vergonha de se tocar, que acham que só pode ter prazer quando o parceiro fizer por elas. É uma questão bem forte isso na nossa cultura. Você coloca aqui que assim, essa descoberta sexual começa com a pessoa aprendendo a ser feliz sozinha. Isso não quer dizer apenas na questão sexual, mas na questão da autoaceitação também, né? Sim. Aprender a ser feliz consigo mesma já é o primeiro ponto e um ponto talvez mais importante para a pessoa conseguir ter uma relação saudável, né? Porque daí a relação vai ser uma companhia e não uma necessidade. Exatamente. É mais ou menos nesse sentido? É mais ou menos nesse sentido. E eu costumo dizer para as minhas clientes, se namore. E o se namore é exatamente isso que você falou, não necessariamente na questão sexual, mas na questão também de se sentir bem sozinha em casa, ler um livro, tomar uma taça de vinho, fazer uma massagem relaxante no banho, algo nesse sentido, sabe? Se priorizar, e volta no início da nossa conversa lá. A mulher se priorizar, a gente se permitir ter momentos com a gente mesma e tá bem com isso. Outra coisa, a vergonha ainda é um tema, né? Sim. É bastante. um tabu, né? Sim. Se uma mulher, por exemplo, esses dias eu estava num restaurante e a conversa do lado é sempre interessante. Uma mulher querendo falar algumas coisas, ela era uma mulher mais solta e falando um monte de coisa, entre aspas, um monte de bobagens ali, todo mundo dando risada. E uma outra muito recatada, né, toda envergonhada, provavelmente achando, meu Deus, aonde que eu tô? Que absurdo que é isso que ela está falando. Essa é uma questão também, o diálogo entre companheiras, entre amigas, muitas vezes acaba sendo um tabu ali, né? Sim. É difícil a mulher falar abertamente a respeito do assunto. E se ela não consegue falar, digamos assim, com uma amiga, imagine ela chegar em casa e falar pro marido, Não querido, fala. vamos apimentar alguma coisa, vamos partir para sei lá, algo a mais, não sei, algo que ela queira também fazer. Isso é bastante comum. Quando a mulher, por exemplo, né, além de eu fazer essa consultoria, mentoria com mulheres, eu vendo produtos também de sex shop. Uhum. E aí, no início, eu percebi essa questão muito nítida para mim, de que quando a mulher não conhece o produto, que ela vem pela curiosidade e ela quer, como você falou, dar uma apimentada, a primeira coisa que ela procura é alguma coisa para agradar o homem. Dificilmente a mulher vem comprar alguma coisa comigo para se sentir bem com ela mesma. É muito difícil. Então ela vai direto na questão, o meu marido gosta disso, eu vou comprar porque ele vai gostar. E eu até, na verdade, às vezes induzo a ela comprar, porque para quebrar esse preconceito, para dar o primeiro passo, porque tem muito homem que não aceita, e elas falam isso para mim. Meu marido jamais vai aceitar ou um gelzinho, ou um brinquedinho, seja Nem lá que o que seja uma for. lingerie, né? Entendeu? Então elas têm essa dificuldade. Então até nos meus atendimentos, mesmo que ela não me fale e eu vejo que tem essa questão, porque a gente vai sentindo o cliente, né? E quando eu vejo que existe isso, eu direciono para esse caminho, mas não no intuito de somente ela ter que agradar o marido, não, no intuito dela
quebrar essa barreira, quebrar essa primeira barreira, para começar a ver que ela pode ter uma intimidade legal com o marido dela, que ela pode introduzir um produto na relação sem que isso seja ofensivo, né? E ela pode, depois, porque não se permitir, fazer isso sozinha. Até para direcionar o companheiro, de, ó, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque acontece delas acharem que é o marido que tem que dar prazer. E ok, é legal, né? Mas como é que ela vai dizer pro parceiro aonde que ela gosta de sentir prazer se ela não se conhece? Né? Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim que a questão sexual, o sexo em si, o ato sexual é uma sequência de carinhos. Sim. E que não são feitos apenas naquele momento. Não. É conquistado, essa relação é conquistada ao longo do dia. Um carinho na hora do almoço, né? Uma mensagem legal que você elogia a sua esposa, ou a esposa elogia o companheiro. Poxa, como você tá bonita hoje, como você tá bonito hoje, né? É um carinho ao longo do dia, uma relação amorosa, de respeito também ao longo do dia e tudo mais. E isso vai alimentando esse momento. Com certeza. Não O é? sexo começa no bom dia. Não é, exatamente, não é aquela questão de você Não. chegar à noite, agora vamos ver, agora, né? Que é uma coisa muito automática, que é aquela cobrança. Então, claro, se você tem uma relação ruim ao longo do dia, um pegando no pé do outro, aquela coisa, aquela crítica a todo momento, aquela voz que você levanta porque o copo estava aqui e não estava lá, sabe aquela coisa que começa a complicar a relação? E aí você chega à noite, claro que não vai fluir, né? Mais ou menos nisso. E né? isso atinge muito mais a mulher do que o homem, né? Porque a mulher, a gente precisa se sentir acarinhada ao longo do dia para ter o desejo. O desejo, como você falou, ele é construído. O homem não, o homem não interessa se tá brigado com a mulher, se não tá brigado com a mulher, ele quer desestressar, né? Tem muito essa questão também, que um pouco é fisiológica, outro pouco é cultural. A mulher não, a gente precisa estar se sentindo preparada para aquele momento, para ser satisfatório, né? Paola, muito obrigado pela sua presença aqui, valeu demais. Eu queria saber como que as pessoas te acham, te procuram, querem tirar alguma dúvida, o que que elas podem fazer? Eu tô nas redes sociais, no meu Instagram, que é @sexy.to.sexy, tá? Pode me mandar a mensagem no WhatsApp também, no DDD 41 98715 1661. E eu tenho um canal no YouTube que eu falo com mulheres que chama-se Sexto Sentido por Paola Giacomoni. Muito bem, Sexto Sentido. Sexto Sentido. Veio da onde esse... Sexto sentido e o sexto entendi. sentido, porque nós mulheres temos o sexto sentido. Claro, e aflorado. como tem, né? E como Exato. tem. Muito maior do que nós homens. Sem Tem essa dúvida. dificuldade, muitas vezes, de perceber, inclusive, se tem reciprocidade ou Exato. não, né? As entrelinhas, né? As entrelinhas a gente, não, mas eu não tô entendendo. Eu falei, né? Mas, cara, tá ali e tal, não sei o quê. A mulher tem mais esse feeling mais Tem, apurado. né? muito. A gente consegue ler os sinais. A gente sofre um pouco com isso. Obrigado, Paula. Muito obrigada, pela- Rodrigo, pela oportunidade. Valeu demais aí. Excelente Volte feriado sempre. Valeu. a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a Paola, a nossa consultora hoje do dia. Lembrando que a gente deixa nas redes sociais essa entrevista para você poder compartilhar, tirar sua dúvida, enfim, registrar também a sua curiosidade sobre esse tema. A gente encaminha para a Paola na sequência.